E a gente volta a falar do assunto segurança pública. Como vimos anteriormente, hoje tem esquema especial na área central de Brasília para garantir o direito à manifestação sem violência. Aqui no estúdio conosco, para falar um pouco mais sobre o assunto, está Marcelo Durante, que é subsecretário de Gestão da Informação da Secretaria de Segurança Pública. Boa tarde, muito obrigada pela participação mais uma vez conosco aqui no Repórter DF. Boa tarde. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor, a gente tem esse esquema todo que foi montado, né, na área central de Brasília, mas além desse esquema, né, como é que a Secretaria espera evitar protestos violentos no dia de hoje? Nós temos que pensar que esses policiais, né, qualificados para o uso da força, né, de forma inteligente, eles são dispostos, né, de uma maneira a evitar ao máximo terem que atuar, né, eles acompanham todo esse processo, sempre zelando, tanto pela questão da vida, isso é o valor máximo, tanto também pela preservação do patrimônio. A gente isso já é viu que a fundamental. polícia está atenta, inclusive encontrou máscaras e alguns equipamentos ali que agora, né? Existe toda uma rede de inteligência para identificar possíveis agressores, possíveis pessoas que estão indo lá justamente com o propósito de promover a violência, e essas pessoas são, né, abordadas antes de entrarem, né, nessa manifestação. E a polícia também está orientada a não cometer excesso, existe essa recomendação? Existe toda uma capacitação dos profissionais. O uso da força inteligente, onde o valor máximo é preservação da vida. Bom, agora a gente falando sobre um balanço desse ano de 2016, quais são os principais dados que a gente tem em relação à segurança pública? A gente já viu que os homicídios, em relação a 2015, tiveram uma redução, é isso? Nós temos, vamos dizer, duas linhas centrais para a gente pensar nessa análise. Em relação aos homicídios, nós hoje estamos aí com mais uma redução dos homicídios, nós temos aí a menor incidência de homicídios nos últimos 23 anos. Isso é de muito valor. A gente hoje é a quarta capital menos violenta no Brasil, né, em relação aos homicídios. No entanto, em relação aos crimes contra o patrimônio, essa situação, né, essa crise econômica que a gente vive, ela termina fazendo com que uma pressão maior sobre pessoas, um número maior de pessoas no sentido de ingressarem na criminalidade, isso é um fator importante de levar em conta. A questão também, né, dessa crise política, infelizmente, manifestações. Esses policiais que estariam atuando nessas RAs, né, elas estão aqui na esplanada fazendo uma proteção, né, dessa questão política. Então, assim, tudo isso termina promovendo com que o crime contra o patrimônio está crescendo esse ano. Ele é até interessante a gente até fazer uma relativização sobre esse percentual de crescimento, porque no ano passado a gente teve uma greve da Polícia Civil, aonde, né, durante um mês crimes não foram registrados. Então, quando a gente hoje tem esse percentual, a gente tem que pensar que não foi registrado, né, no ano passado, no mês de setembro, mas sim, a gente está tendo um crescimento agora dos crimes contra o patrimônio, ainda não alcançamos aquele resultado que estava em 2014, que foi o ano mais violento da história do DF. Mas a gente está aí com essa situação. Agora, eu acho importante salientar aqui que uma das principais dificuldades hoje para a gente poder fazer uma boa investigação dos crimes contra o patrimônio é que uma boa parcela da população não registra os crimes na polícia. Então, na falta de informação, como que você vai investigar os fatos? Então, a importância das pessoas registrarem. Por conta disso, não só as pessoas registrarem, como estamos fazendo atualmente uma pesquisa de vitimização, os nossos profissionais estão em campo, 20 mil pessoas no Distrito Federal estão, né, sendo abordadas pelos nossos pesquisadores, com todo o uniforme da Secretaria, justamente tentando qualificar isso. Porque o passo básico para a gente poder fazer ação preventiva no sentido da questão da incidência do patrimônio, do crime contra o patrimônio, né? É ter o registro e ter Mas informação. muitas vezes a população tem uma dificuldade também de fazer esse registro, porque vão às delegacias e é tão burocrático, a pessoa fica com realmente um problema. Então é mais fácil, às vezes, a pessoa virar as costas e ir embora e deixar para lá, né? Agora, termina que o impacto disso é justamente a gente não ter como fazer uma política que dê conta de lidar com a situação. O senhor falou sobre essa questão dos homicídios terem diminuído, mas ainda assim a população fica com uma sensação de insegurança na cidade. Por que isso acontece? A gente pensar também naqueles fatores que contribuem para hoje o crime contra o patrimônio estar crescendo. Essa crise econômica, ela faz também com que a gente tenha um Estado que ele não só está restrito em termos de recursos para qualificar melhor a sua polícia, para poder aumentar o salário, mas também questões de serviços públicos. Então, assim, nós temos, infelizmente, pelas nossas pesquisas, a gente identifica uma piora na situação da iluminação, na situação da higiene pública, pavimentação, e todos esses fatores, mesmo que eu não esteja numa região violenta, o simples fato de eu ir para a rua, tá escuro, tá sujo, mato alto, termina que aquilo ali me traz a insegurança. Então, assim, é importante a gente pensar essa crise econômica não só no lado aí da sociedade, trazendo pessoas para ingressar na criminalidade, como
limitando a capacidade do Estado de fazer De a sua atuar. intervenção. Tá certo. Né? Agradeço muito, subsecretário, pela participação aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado.